destaque não tem como ser outro, né? Esse mais um episódio de racismo direcionado ao Vinícius Júnior. Só comentando rapidamente para já passar a bola para a Larissa. Diferentemente de outras várias ocasiões que aconteceram, por exemplo, no Campeonato Espanhol, esse foi um episódio de racismo, ao que tudo indica, né? A gente não viu, a gente não leu expressamente o que o Pestriani falou na hora, mas tudo indica, porque vários jogadores do Real Madrid escutaram ele chamando Vinícius Júnior de macaco. E é um caso diferente porque é um jogador ofendendo outro jogador, né? Sendo racista com outro jogador. Isso foge um pouco do que vinha acontecendo com o Vinícius Júnior na Espanha nos últimos tempos. Verdade, foi um episódio muito lamentável e me chamou muita atenção a maneira como o público reagiu. Assim, a torcida aplaudindo o Pestriani. Eu fiz o jogo, fiz o tempo real e ele não jogou nada, só que como ele confrontou o Vinícius Júnior, a torcida do Benfica resolveu aplaudi-lo. Na hora que o Vinícius ia bater um escanteio e receber uma bola na ponta esquerda, era isqueiro, era copo d'água. Tem um escanteio que ele bate que estoura uma garrafa no braço direito dele, lamentável mesmo. Mas também vou convidar Larissa Ramos. Lala, e aí, qual o teu destaque também? É Vinícius Júnior, o que você tem para começar a nossa resenha desta quarta-feira? Fala Fred, fala Lois, prazer estar aqui com vocês hoje. Cara, não tem como, né? Como vocês mesmos já falaram, não tem como fugir disso. Complementando um pouquinho do que o Lois falou, desse fato de ter sido um jogador, né, de ter feito, né, o racismo com o Vini, a outra grande questão também que eu queria falar é a punição pro Vini, né, assim, porque ele levou um cartão amarelo logo depois da comemoração, enfim. Então, assim, é mais um caso que ele fala sobre racismo, né, assim, ao longo dos jogos, e que ele acaba sendo punido também. Em vários outros jogos isso já aconteceu, e esse é mais um que ele acaba sofrendo uma punição de um cartão amarelo. Me chama a atenção, Larissa, assim, que a reação do Vinícius, ele, por que eu, né? Por que eu vou tomar cartão amarelo, né, lógico? Também me chamou muita atenção a reação do Mbappé. Eu achei a entrevista dele para a TNT maravilhosa, depois ele falou na zona mista do estádio também, mas que ele denuncia mesmo e diz que o Pestriani chamou o Vini de macaco 5 vezes, e a reação dele em campo muito consternado, muito revoltado. A gente já viu o Vinícius Júnior sofrer esse tipo de coisa e os companheiros nem tomarem as dores dele da maneira que tomaram ontem, especialmente o Mbappé. Eu acho que os demais não foram tão incisivos, mas o Mbappé foi muito forte, não somente na maneira que ele gesticulou, na maneira que ele foi lá e colocou o dedo na cara do Mourinho, mas também na entrevista que ele deu posteriormente, né? Um cara como esse, um líder, um artilheiro, se posicionar dessa maneira, acho que é muito legal, né? A gente já viu, digamos assim, em algumas situações nos últimos anos, um posicionamento muito forte do Mbappé sobre vários assuntos, né? E ontem foi mais um exemplo, não só em defesa do companheiro de time, mas também em defesa de uma pessoa negra e lutando contra o racismo. E o Mbappé, como você bem falou, ele foi muito claro, eu ouvi isso aqui dessa pessoa daqui, que eu não vou nem mencionar o nome, porque essa pessoa não merece que eu mencione o nome dela. Eu ouvi isso daqui, isso aqui é inaceitável no futebol, e ele foi, enfim, respondendo, ele foi bem claro, bem até didático, né, falando sobre o episódio. E é muito louvável a gente ver isso do Mbappé, né? Porque se fala muito às vezes do Real Madrid, questão de vestiário, problema de ego. Nessa vez não teve nada de ego, deu para ver muito os jogadores abraçando, entre aspas, o Vinícius Júnior, né, nesse apoio, né, diante da situação. O Mbappé e o Vinícius Júnior, pelo menos o Mbappé falou que ele não pretendia voltar a jogar, e pelo que ele falou, o Vinícius Júnior também não pretendia voltar a jogar, mas rolou, digamos assim, uma mobilização, um convencimento para o jogo continuar. Outros jogadores, eu me lembro de outros jogadores já terem um posicionamento não tão enfático, mas procurarem abraçar o Vinícius Júnior em situações. Eu lembro do Courtois, naquele jogo contra o Valência, se eu não me engano, o Rüdiger já fez também algumas coisas parecidas. Cara, e é uma pena, e é muito triste, na verdade, né? Você vê depois comentaristas hoje, ex-jogadores de futebol que são negros, e comentando esse episódio, você vê como isso é muito desgastante para eles também, enfim, para todo mundo, para o futebol, a gente ainda se deparar com esse tipo de situação, sabe? É muito triste, e eu só queria encerrar da minha parte falando que o que eu só espero é a punição mais exemplarmente possível, porque como o Pestriani, ele tapou a boca para criticar, e é engraçado, né, na publicação que ele fez depois, ele nem falou o que ele disse pro Vinícius Júnior. Ele só falou, eu não fui racista. Agora, o que ele falou, ele também não assumiu. E ele em nenhum momento assumiu o que ele falou.
Uma coisa que eu também achei muito triste, o Benfica procurando defender muito o seu jogador, já publicou um vídeo logo em sequência com imagens do lance, mas assim, ninguém do lado do time português, e principalmente o próprio jogador que cometeu, tudo leva a crer, né, que ele foi racista por conta das várias testemunhas, assumiu o que ele falou. Ele não disse o que ele falou, ele não foi transparente sobre o que ele falou. Então, para mim, fica muito na cara, para não dizer que é óbvio, que ele foi racista com o Vinícius Júnior, sabe? A gente não tem a gravação, a gente não teve leitura labial dele, mas fica muito visível que ele foi racista e agora ele tá tirando o corpo fora. Sim. Ô Larissa, eu acho assim que essa questão que o Lodge tocou é importante, porque a gente acompanha futebol aqui há muito tempo. Você é um pouquinho menos, você é mais jovem, mas assim, você que é apaixonado por futebol e acompanha desde criança também, a gente sabe, principalmente depois que surgiu essa questão dos jogadores fazerem isso, jogador nenhum tampa a boca para xingar o outro. A gente cansa de ver na televisão o cara falar, seu FDP vai se... Entendeu? Então, se fosse para ele mandar o Vinícius tomar naquele lugar, fosse mandar... Ele faria de boca, de cara limpa, mas para ofendê-lo de maneira suja, de maneira triste, de maneira racista, evidentemente, ele teve que tampar a boca. Então, acho que isso aí só aumenta, né, assim, a suspeita, só valida o argumento de quem escutou, como é o caso, não é nem argumento, na verdade, é a versão do Mbappé que escutou, falou, eu escutei, ele chamou o Vinícius Macaco 5 vezes. Então, realmente, acho que ninguém bota a camisa na boca pra te chamar de meu amigo, de te dar boa noite, né? Não, e normalmente eles usam isso de tampar a boca pra falar entre eles, assim, coisa do jogo mesmo, assim. Sim. Eles não usam pra, justamente, ofensas, essas coisas assim. Normalmente é pra falar alguma coisinha ali entre eles. Então, realmente, assim, foi muito o que vocês já falaram, de ser muito lamentável, né? Isso acontece com o Vini, a gente já fala bastante sobre isso com frequência, não só na Champions, né? Na La Liga também ele sofre bastante com isso, muitas vezes até pela própria torcida, né? Assim, de vaias, xingamentos, enfim, já fiz alguns jogos do Real que eu acho muito difícil, assim, pro Vini mesmo, assim, de jogar por questões de, às vezes é desde o primeiro minuto, assim, a ofensa, o xingamento, algumas coisas a gente sabe que acaba sendo do jogo ali, né? Alguns xingamentos do jogo por desempenho de futebol, mas não é o caso desse jogo contra o Benfica. Inclusive, né, assim, a comemoração dele foi uma comemoração normal, assim, não foi nada demais, assim, em frente à torcida, nem nada. Então, assim, acho que tem muito essa questão de levarem pro lado do Vini... ele que atiçou, assim, a torcida, claro. Ele que tá fazendo pra ser xingado, né? Só que o racismo não é isso, não cabe em nenhuma hipótese, mesmo se ele fosse essa pessoa que, né, tivesse de alguma forma realmente fazendo isso pra debochar ou alguma coisa assim.